A Série B tá logo ali. Então, assim, tem um histórico muito grande de equipes que sobem para a Série A e depois voltam para a Série B. E aí, voltando para uma Série B, que é o que a gente não deseja, como é que vai ficar o John Test com esses investimentos? O projeto. O projeto, né? Será que o Luiz Castro fica? Se caso acontece um problema de Isso aqui é outra notícia ruim pro Botafogo. Fortaleza que estava lá atrás, começou a ganhar direto, só tá 2 pontos. O Ceará, que perdeu ontem pro Fortaleza, tá na conta ali. O Botafogo tá 3 Tá subindo também, 2 pontos de diferença. E o Goiás tá empatado com o Botafogo. Perde o que tem. Então, assim, só que o Botafogo pega nada mais, nada menos que o Juventude lá, que é difícil com a corda no pescoço, a gente sabe como é jogar lá, Carlinhos. Depois pega o Flamengo sem decisão na quarta, joga domingo sem decisão na quarta, então o Flamengo deve botar força máxima. E depois o Fortaleza lá, que é adversário direto, 60 mil pessoas no Castelão, naquele pique, Flavinho. A tabela brasileira é assim, né? A gente tem que entender. Jogos assim, você jogando em casa contra um Atlético Goianiense que está dentro da zona do rebaixamento, você precisa somar os 3 pontos, você precisa da vitória. E, teve a expulsão do Felipe Sampaio, tudo bem. Mas antes disso, o Botafogo já estava com problemas. 15 do segundo tempo. Então, assim, e eu acho que até mesmo com a expulsão, o Botafogo até conseguiu criar uma ou outra ocasião. Mas é muito pouco. E já há bastante tempo o Botafogo tá ali flertando com o Z4, fica 4, aí às vezes 5. Agora são 3 pontos só de diferença. Pegando um gancho no que você falou, jogar com a menos, né? O Felipe Sampaio foi expulso com 15 minutos do segundo tempo, segundo amarelo. E o Castro falou sobre tentar a vitória mesmo com a menos. Vamos ouvir, vamos comentar o comentário dele. Show. Os jogadores dedicaram-se muito ao jogo, dedicaram-se muito. Com 10 nós atirámos, continuámos a atirar ao jogo para ganharmos o jogo. Nunca baixámos a intensidade do jogo, quisemos muito ganhar o jogo. Os jogadores demonstraram isso de princípio a fim, só que na primeira parte não tão bem, na segunda parte mostraram que queriam ganhar e muito mesmo com 10, os jogadores sabiam quanto importante nós era atingirmos o objetivo que nós definimos para o jogo. Não conseguimos, paciência, aquilo que eu costumo dizer aos jogadores, somar é muito melhor do que não somar nada. Somámos um ponto, não era o que queríamos, mas ficámos por aí e vamos continuar o nosso trabalho com tanta dedicação como tivemos até hoje. Vale a gente lembrar que o time do Atlético Goianiense era o time reserva mistão também, porque na quarta-feira ou na quinta decide com o Corinthians a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Ganhou o primeiro de 2-0 em Goiás, em Goiânia, e joga o segundo jogo no Itaquerão agora. Então, assim, jogar com um a menos é muito ruim, porém, era um jogo para pontuar de um Atlético Goianiense reserva e o Botafogo não conseguiu. Um ponto é melhor do que nada, isso é óbvio. Mas... mas não eram todos os jogadores reservas. O que o Jorginho tá fazendo? É quarta-feira mesmo o jogo. Isso, então. Ele tem poupado nas competições mata-mata. Ele poupou contra o Nacional na Sul-Americana. Nesse jogo aí, ele colocou Luiz Fernando, o Peglo entrou. Sim, Peglo então, assim, são jogadores que já vêm atuando com o Jorginho. Só que ele tem uma parada dura contra o Corinthians, né? Você tem 2-0 de frente. 2-0 de frente. Mas eu acho que o Corinthians não tira, não. Imagina um Atlético Goianiense na semifinal da Sul-Americana, que já tá, e numa semifinal de Copa do Brasil e precisando sair lá de baixo. Como é que vai ser a vida do Atlético Goianiense? Vai esquecer o brasileiro, filho. Vai tentar na reta final. Vai ter que abrir mão. Agora. Até porque ele não tem elenco pra ficar em 3 frentes. Né? Coitado. Ô, Flávio Amêndola, você falou do erro de arbitragem lá, o cara... Como é que um Bandeira, que apitou base, apitou 300 milhões de jogos, fica lá na bandeira lá, dá um impedimento no cara no campo de defesa. Beleza, passamos por isso, porque a gente fica impressionado. Agora, esse lance no Carlos Eduardo foi igualzinho o lance no Aguinaldo. Que ele não deu pênalti no jogo do Vasco. Mão nas costas e empurrou. É pênalti, gente! E foi Luiz Fernando, ex-jogador do Botafogo. Foi Luiz Fernando? Foi. Olha só, mão esquerda do Luiz Fernando, empurrou. Ele empurra. No mínimo é imprudência, Amêndola. Não, ele tá assumindo risco, ele tá dentro da área. Isso aí é óbvio que é pênalti. Isso aí E vocês que jogaram, você não é pênalti, não, isso é 2 pênaltis. Olha isso. Mas você tá naquela velocidade dentro da área. E aí ele não consulta o VAR, cara. Isso que eu não entendo. Por que não chama? Por que não revisa? Aí ele quer fazer que a decisão do árbitro seja predominante dentro do campo. Mas ele tem que chamar o VAR. E aí tô com uma dúvida aqui. Ele que tem que pedir ao VAR pra ver, o VAR que tem que falar, vem aqui ver. Não, o VAR tem que chamar. É o VAR que tem que chamar. Ele não pode ficar na dúvida e falar, quero ver. Não sei se há uma regra sobre isso, mas geralmente é o VAR quando que ele revisa. toma a decisão, né?
de assumir dentro do campo, ele não precisa, por mais que o VAR chame, ele pode ter essa autonomia para decidir ali dentro do campo. Ele decide se ele vai ou não. Porque tem gente reclamando, o VAR tinha que ter chamado. Então o Carlinhos falou, o VAR pode ter chamado. Só E que ele falaram, não. Não, Isso. tá decidido aqui dentro do campo. Um exemplo para ilustrar, agora na Fortaleza Estudiante, Fortaleza não, Atlético Paranaense Estudiante, o gol do Estudiante que foi anulado, o VAR chama o árbitro vai na cabine, ele vê o lance, o VAR diz o que ele acha, mas o árbitro mantém a decisão dele dentro de campo. Inclusive que o Atlético Paranaense Foi beneficiado. Foi beneficiado, mas nitidamente. também, assim, a gente já foi muito atrapalhado pelos Exato, argentinos. Então, reparação histórica, né? Então, pô, é justo, né? Reparação histórica, mas É justo. assim, eu acho que esse é o correto. Se o árbitro tem a convicção dele, tudo bem. Mas Isso só se foi ele brincadeira, tem ali mas é a verdade. se ele tem um monitor... Não, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Mas, Com Flávio certeza. Melo, o que eu não entendo é o seguinte. Quem agora tá na comissão de arbitragem? CNM. É o Senê. Wilson CNM. Saiu o Gaciba, né? Saiu o Gaciba, que virou colega nosso, tá na ESPN, foi pra ESPN. A gente precisa decidir, Clebão, se mão nas costas empurrando é pênalti ou não é pênalti. Porque toda hora tem. Se fosse pro Galo, tinha 300. No Galo, de vez... caiu, é pênalti. Aí o Ignaldo semana passada, retrasado pelo Vasco, mão nas costas, empurrou, ombro nas costas, né? Sim. O menino cai com a boca na grama, nada. Todo mundo tá vendo isso daí. Luiz Fernando bota a mão, empurra o Carlos Eduardo. Isso é pênalti, pô, mas no mínimo vai olhar a zorra do VAR. Carlos Alberto, pô, toda hora, todo dono da bola, toda semana. Aí contra o Atlético Paranaense lá, no primeiro jogo da Copa do Brasil, operaram o Flamengo aqui dentro. Operaram. Toda hora com o Fluminense tem. Vasco umas 2 ou 3 vezes, contra a Tombense, jogo de ida, pênalti no Nenê, primeiro turno. Agora no Ignaldo, aí agora Botafogo de novo também. A expulsão do Felipe Sampaio, o menino com o braço aqui. Foi expulso a outra, não de ontem, a outra. A de ontem foi pra STJD. Já foi pra STJD. Não é possível que o canhão tá virado pro time do Rio. Vamos prejudica do Rio aí então, tá maneiro, vambora. Só que aqui nós vamos falar. Lógico. Aqui nós vamos falar. Tem que falar. Não é possível. Isso é uma covardia, né? Você ter uma tecnologia dessa, né? Isso aí. E não funcionar. Porque quem opera são árbitros, são humanos, que são passíveis de erros. E ainda tem aquela coisa do frame que tem... Que não sei quantas fotos são ali disparadas quando o frame é utilizado. Mas, cara, é uma covardia. Já teve aquele lance que, inclusive, gerou pancadaria no jogo contra o Internacional, que o Botafogo tinha 2 a menos. Verdade. E conseguiu o resultado. Pau comeu ainda, né? Pau comeu. E no último jogo, que a bola bate, né, no peito e foi considerado mão, o peito totalmente afastado do braço. Tá difícil, hein? Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!